A dengue é uma doença viral e febril transmitida pelo mosquito fêmea do Aedes aegypti. É uma das principais doenças infecciosas presentes no Brasil e representa um grave problema de saúde pública no país e no mundo, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Fatores climáticos, crescimento populacional desordenado, migração rural urbana e inadequação de infraestrutura básica das cidades são algumas das condições favoráveis ao desenvolvimento do vetor Aedes aegypti e consequente transmissão viral da dengue. A distribuição urbana da doença é limitada pela distribuição do vetor, muito embora sua simples presença não seja suficiente para tanto. O padrão de transmissão da dengue depende da interação de vários parâmetros, incluindo a dinâmica de multiplicação do vírus, a ecologia e o comportamento de seus vetores, além da ecologia, comportamento e imunidade de seus hospedeiros humanos. No Brasil, a dengue apresenta um padrão sazonal, com o maior aparecimento de casos nos primeiros 5 meses do ano, período mais quente e úmido típico dos climas tropicais. O acasalamento do Aedes aegypti acontece geralmente após os primeiros dias que ela chega na fase adulta. Depois do acasalamento, a fêmea precisa de sangue para garantir o desenvolvimento dos ovos. É nessa fase que ela pode transmitir o vírus da dengue ao homem. Se o mosquito estiver infectado e depois de alguns dias picar uma pessoa saudável, ele pode transmitir a doença. É importante lembrar que esses mosquitos se alimentam de substâncias açucaradas, como o néctar das flores. Apenas a fêmea pica o homem para sugar o sangue. Normalmente, as fêmeas estão prontas para colocar os ovos 3 dias após a ingestão de sangue, passando a procurar o local para desovar. O mosquito deposita seus ovos em um lugar bem próximo da superfície da água, mas fora dela. Os ovos são distribuídos por diversos criadouros. Se a fêmea estiver infectada, existe a possibilidade das larvas já nascerem com o vírus. Os ovos são tão pequenos que dificilmente pode ser visto. Eles sobrevivem até 450 dias sem água, permitindo que os ovos sobrevivam mais de 1 ano em ambiente seco, até o próximo período chuvoso e quente e dê continuidade ao ciclo. Recebendo água, o ovo ficará ativo, dando origem à larva e se transformando em pupa. Depois, o mosquito adulto já pode se reproduzir e botar ovos, reiniciando o ciclo. O desenvolvimento até a forma adulta leva um período de aproximadamente 10 dias. A fêmea vive de 30 a 45 dias, tempo suficiente para infectar mais de 300 pessoas e colocar mais de 400 ovos. Terrível esse mosquitinho, não acham? Existem 5 tipos de dengue, todos causados pelo mesmo vírus, mas com pequenas variações nele. Todos os tipos causam os mesmos sintomas e requerem o mesmo tratamento. O tipo 3 é o mais comum no Brasil nos últimos anos. É o mais virulento, causando sintomas um pouco mais fortes que os outros. Não existe registro do tipo 5 no Brasil. A doença é mais comum na Ásia. Pelo fato do vírus sofrer pouquíssimas mutações, quando uma pessoa é picada pelo mosquito portando o tipo 1 da doença, ela fica imunizada e não será mais contaminada com esse vírus. Porém, se ela for picada pelo tipo 2, ela vai desenvolver a doença outra vez e correndo um risco maior de desenvolver dengue hemorrágica. As consequências da dengue estão além dos problemas gerados para o setor da saúde, podendo afetar também a economia. Por exemplo, os surtos de dengue acarretam gastos mantendo indivíduos, enquanto adoecidos, fora do mercado de trabalho. Não há na literatura relação da doença com determinantes socioeconômicos. Porém, os casos vêm atingindo grande número de cidadãos, independentemente de sua classificação social e econômica. Falta de infraestrutura de saneamento básico, bem como condições precárias de moradia, têm sido apontadas como fatores contribuintes para o aumento das taxas de incidência da doença. Devido a uma crise de febre amarela no Rio de Janeiro, doença também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, foram iniciadas campanhas de erradicação do mosquito no início do século XX. As campanhas foram consideradas um sucesso, até que em 1967 foi confirmado que o mosquito estava novamente presente no país. Em 1973, o vetor foi controlado e mais uma vez declarado erradicado. Em 1982, houve evidências que direcionavam para uma epidemia. Contudo, o mosquito ainda não havia sido espalhado pelo território nacional e, portanto, o controle sobre a situação foi novamente instaurado.
Graças a isso, o número de doentes diagnosticados com dengue no Brasil até o fim do século XX se mantém razoavelmente baixo e constante. Em 1986, é visto um grande crescimento com a reintrodução do sorotipo dengue 1, em algumas cidades do Rio de Janeiro, com 33.500 casos notificados e taxa de incidência de 276 por 100 mil habitantes, posteriormente se espalhando por outros 6 estados até 1990, quando foi identificada a circulação de um novo sorotipo no Rio de Janeiro. A partir dos anos seguintes, houve a dispersão do mosquito para as outras áreas do país. Em 2001, foi confirmada a introdução do sorotipo dengue 3, que causou um dos maiores índices de incidência da doença em 2002, com cerca de 700 mil casos registrados. Em 2004, 23 estados já apresentavam a circulação dos 3 sorotipos do vírus. Após esse ano, é possível observar uma tendência à queda das taxas de incidências da dengue até 2005, onde há um retorno da tendência de crescimento. Dados do Sinan apontam 2009 como o período com maior taxa de incidência no território nacional, considerado dados atualizados em 2013. A dengue é um problema que atinge todas as regiões do Brasil e, por consequência, também a maior parte das cidades. Segundo dados do Sinan, do ano de 2007 até 2012 foram um total de 3.730.532 casos notificados em todo o território nacional, sendo que o maior número de notificações vem da região sudeste, somando alarmantes 1.653.022 casos de dengue. De acordo com os dados, a seguir vem a região Nordeste, depois Centro-Oeste, depois Norte e, por fim, a região Sul. Em uma recente matéria, é mostrado que a região Sudeste segue na liderança. As notificações chegaram a 9.399 casos prováveis em todo o território nacional. Os números foram contabilizados entre o dia 31 de dezembro de 2017 até o dia 20 de janeiro e foram divulgados pelo Ministério da Saúde no dia 7 de fevereiro. Os números mostram que a maior parte das notificações continuam sendo feitas pela região Sudeste, e em seguida surgem as regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sul. Também em uma matéria publicada no dia 8 de junho desse ano, é apontado que mais de 20% dos municípios brasileiros estão classificados com risco de surto para dengue. O mapeamento foi baseado no levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti, que reuniu informações dadas pelos gestores municipais entre janeiro e meados de março. De acordo com os dados gerais do levantamento dos municípios que responderam à pesquisa, das 20 regiões metropolitanas mais populosas do Brasil, foi visto que a região metropolitana de Belo Horizonte foi a que mais registrou risco de índices de Aedes aegypti e, consequentemente, maior risco de dengue. Os resultados do levantamento só reafirmam a necessária atenção ao combate ao mosquito, bem como melhoria nas condições de moradia das populações que vivem em áreas precárias das cidades, para evitar não somente a dengue, mas também outras doenças que seriam evitáveis com saneamento básico apropriado, por exemplo. O Aedes aegypti é atraído por altos índices de temperatura e umidade. Ele se prolifera nas áreas urbanas, pois se alimenta de substâncias que contêm açúcar, elemento encontrado em abundância no ambiente urbano. Por isso, quem sofre com esse problema é a população que vive em locais com alta densidade populacional e baixa cobertura vegetal, nas periferias das grandes cidades onde a infraestrutura é mais precária. O primeiro sintoma normalmente é a febre alta, que tem início repentino e dura de 2 a 7 dias, junto com dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. O paciente pode também ter perda de peso, náuseas e vômitos, que também são sintomas comuns. Nessa fase inicial, pode ser difícil diagnosticar a dengue, pois ela pode ser confundida com outras doenças. Quando os sintomas se agravam, pode ser sinal de dengue hemorrágica, a fase mais complicada da doença. Ainda não existe tratamento específico para a doença, mas o repouso e a ingestão de muito líquido é o ponto inicial do tratamento, juntamente com analgésicos para os sintomas causados pela dengue. O foco ainda é a prevenção da doença. São necessários esforços e ações tendo por objetivo reduzir os casos de dengue, com foco principal nas unidades da federação com alta incidência. Mesmo sendo microscópico, a dengue causa problemas gigantescos. Contudo, não é impossível combater esse problema. Segue aí uma listinha do que deve fazer.
A vacina foi criada para impedir a circulação do vírus e é produzida com o vírus enfraquecido. Resumindo, o vírus não é capaz de gerar uma doença, não é tão perigoso para o nosso organismo, mas faz com que o sistema imunológico dê uma resposta quando em contato com o vírus da vacina. Também é tetravalente, ou seja, protege a pessoa contra os 4 sorotipos de dengue existentes. O mosquito deposita seus ovos em água limpa, porém não necessariamente potável. Portanto, jogue fora pneus velhos e vire as garrafas de boca para baixo. Além disso, lave regularmente a vasilha de água do bichinho de estimação e mantenha fechada tampas de cisternas e caixas d'água. Para quem gosta de plantas, cuidado! O uso de pratos nos vasos de plantas também acumulam água. Então, ou jogue fora esse prato, ou lave-o regularmente, ou coloque areia nele. A tela em janelas e portas protege você e sua família do vetor da dengue, o mosquito. Pelo amor de Deus, não seja mal educado. Lixo é no lixo, não em valas, valetas, riachos, etc. Lixo no lugar certo, você evita que os itens citados antes fiquem obstruídos e com isso não acumulam e também não vão causar enchentes. Em casa, sempre mantenha as latas de lixo bem tampadas. Ralos de cozinha e banheiros dificilmente serão focos de mosquitos por estarem sempre em constante uso de produtos químicos, como detergente, shampoos, sabonetes, etc. Mas alguns ralos são um pouco mais rasos e, portanto, permitem que haja água parada no interior deles. É importante o uso de telinhas ou limpeza com desinfetante em base regular. Larvas de mosquito podem ser encontradas em pequenas poças d'água também. Por isso, canos e calhas devem ser vistoriados todos os meses, já que um leve entupimento pode criar o reservatório ideal para o vetor. Peixes são predadores de formas aquáticas do mosquito. Portanto, a atenção deve ser direcionada para a limpeza de piscinas e em época de surtos. Como o nome já está entregando, larvicida mata as larvas do mosquito e inseticidas matam o vetor adulto. Não diga! Digo sim! Coisa! Ambos que são distribuídos pela Secretaria de Vigilância em Saúde aos estados e municípios têm eficácia comprovada e são indicados por um grupo de especialistas da OMS. Método importantíssimo para se proteger da dengue é muito usado principalmente em viagens ou em locais com maior quantidade de mosquitos, tipo aquela casinha que fica no meio do mato. Porém, prefiro os repelentes industrializados, pois os caseiros não possuem um grau de repelência forte o bastante para manter o mosquito longe por muito tempo. E ainda mais, sua eficácia e duração são menores, o que leva à necessidade de reaplicar várias vezes ao longo do dia. E isso é algo que a galera não faz com frequência. Pode-se dizer que é possível sim combater a dengue, mas isso não é feito sozinho. Governo e população devem trabalhar juntos contra a dengue. Investimento tanto em saneamento básico para toda a população, como em ações educativas nas escolas, abordagens na mídia, implementação de atividades com a participação da comunidade e, é claro, o bom e velho bom senso, ajudam na conscientização da população e consequente controle do vetor, diminuindo cada vez mais as incidências da doença ao ponto de erradicá-la, como já foi feito antes.